Pontualmente, mais uma vez, nós vamos iniciando a nossa live. Deixa eu fazer as contas, de número 9, live de número 9. Hoje, nesse horário, já tivemos uma hoje por volta de 11h30 da manhã. E agora eu vou ter como convidado meu querido amigo e mentor, uma das pessoas que mais influenciou na minha formação e complementou meus trabalhos numa ordem estética mais voltada para a excelência, que é o meu querido amigo e professor Dario Adolphi. Só dizer para vocês que essa é a jornada, a nossa jornada Resina Total, duradoura e natural, aonde, se você não fez a sua inscrição, não deixa de fazer. Nós estamos literalmente há 2 dias das aulas principais do Resina Total, duradoura e natural. E ontem nós tivemos já o sorteio, foram 10 contemplados de 10 kits de espátulas e porta-resinas. E temos mais vários sorteios de valor, inclusive um fotopolimerizador Valo, um kit de matrizes Palodente V3 e mais kits de espátulas, vagas para o meu curso online. É muito sorteio, é muita coisa bacana que a gente tem durante a jornada. Mas os próximos sorteios vão ser absolutamente especiais para quem estiver participando das aulas ao vivo. Então marque na sua agenda, a partir de quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, das 20h30, nós teremos aula quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias, um conteúdo fabuloso, do início ao fim, um curso de imersão completo, gratuito, 100% online, para você poder dar um up na sua carreira, principalmente referente às resinas compostas, tá bom? Então esse é o site onde você se inscreve para o evento Resina Total, é o www.resinatotal.com.br, tá? Não deixe de participar. Então vamos lá. Vamos iniciar, o meu convidado já está aqui. Deixa eu só achar aqui É engraçado, a gente salva as fotografias e depois, na hora que vai procurar, fica completamente fora de ordem. Deixa eu fazer uma pequena apresentação, que é a seguinte. Hoje não é novidade para ninguém que o Brasil é um berço, um verdadeiro celeiro de artistas das próteses, técnicos que são reconhecidos no mundo inteiro pela sua habilidade, pela reprodução do natural, principalmente os ceramistas. Nós somos muito ricos hoje desses profissionais, graças a Deus, e atingimos um patamar de poder oferecer cada vez mais uma estética de excelência para os nossos pacientes, com os trabalhos indiretos e também com os trabalhos diretos. Mas talvez você pense que sempre tenha sido assim, que o Brasil sempre tenha sido esse celeiro de talentos, e não é isso. Na verdade, há um tempo não tão longínquo assim, não tão distante assim, nós tínhamos poucos técnicos de excelência e principalmente cursos no Brasil. A maioria dos cursos de cerâmica eram cursos de aplicação muito básica de cerâmica. E eis que no final da década de 90, início dos anos 2000, surgiu para o Brasil e para o mundo o professor Dario Adolphi. E mais do que se destacar no âmbito clínico e laboratorial, o professor Dario, ele criou uma escola de excelência em São Paulo, no início dos anos 2000, que se chamava Ceramoarte. Quer dizer, a gente estava acostumado com aqueles ambientes muito simples, que não vem ao caso de cursos de cerâmica,
E de repente o professor Dario Adolfo chega com uma estrutura fantástica, bancadas, equipamentos, materiais importados, aquelas bancadas da Cavo, que eram poucos laboratórios que dispunham disso no Brasil, aqueles equipamentos alemães da Renfert, tudo do bom e do melhor, simplesmente para oferecer para os seus alunos uma estrutura diferenciada para se alcançar a excelência em cerâmicas. E eis que depois disso, quer dizer, boa parte, eu estou revelando um pouco da história porque eu percebo que às vezes no Brasil a gente tem mania da memória curta e as pessoas que são responsáveis por esse boom do crescimento da odontologia no Brasil, elas têm que ser respeitadas, têm que ser de certa maneira até veneradas, porque nós devemos muito do que nós temos hoje para quem plantou lá atrás, para quem trabalhou com a enxada lá atrás, para que a gente alcançasse esse patamar. E o professor Dario, talvez você admire aí uma série de ceramistas, de grandes laboratórios no Brasil. Eu posso te dizer com toda certeza que a ampla maioria dos grandes técnicos do Brasil passaram pelo treinamento com o Dr. Dario Adolfo e melhoraram a sua qualidade profissional com o Dr. Dario. E aqueles que não passaram por ele foram treinados por quem foi treinado pelo Dr. Dario Adolfo. É por isso que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, a maior gratidão e satisfação por te receber essa noite aqui. Dario, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. O Dario estava envolvido com defesa de tese, doutorado, a vida dele é uma loucura e ele gentilmente aceitou o meu convite para estar participando dessas lives, desse evento do Resina Total, Duradouro e Natural. Seja bem-vindo, Dario. Sanzio, que alegria estar com você, meu grande amigo. Que coisa boa. Eu é que agradeço as suas palavras de prestígio e amizade de tantos anos. Obrigado realmente, mas na verdade o que a gente tem como missão é inspirar as pessoas, inspirar as futuras gerações, né? Então, você bem disse mesmo, a gente treinou muita gente e esse pessoal estão treinando outras gerações. Eu acho isso bastante importante. Mas o mais importante é deixar um legado de inspiração para que todo mundo tenha esse amor incondicional pela odontologia de qualidade. Eu é que agradeço o seu convite e agradeço às pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. E o seu legado é fantástico e eu sou a prova viva desse legado. Dario, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que tudo começou para chegar até os dias de hoje. Quer dizer, uma das características dos meus convidados que eu tenho trazido é para mostrar um sucesso real. E o sucesso real ele é pautado por muita dedicação e muito trabalho. As pessoas hoje estão querendo as coisas muito imediatas, muito fáceis. E existem aqueles que querem as coisas fáceis e imediatas e aqueles que prometem as coisas fáceis e imediatas, tá? E eu costumo dizer que o sucesso de verdade, aquele com raiz forte, é um de muita luta, de muito trabalho. E eu sei que a sua história é de muita dedicação até ganhar o mundo, porque o Dr. Dario hoje é uma referência não só no Brasil, mas o mundo inteiro referencia o Dr. Dario Adolfo. Então conta um pouquinho de como que foi a batalha. Muito bom, muito bom. Primeiro, é muito interessante que ao longo da minha vida profissional, o que eu mais fiz na vida foi coletar amigos. Amigos ao redor do mundo, realmente. Mas não foi tão fácil, não foi de uma maneira que já comecei de uma maneira muito simples. Não, eu tinha uma situação financeira bastante humilde, muito complicada. Meu pai era um taxista, minha mãe uma dona de casa. Então, eu só tinha uma única situação. Eu tinha que entrar na Universidade de São Paulo, porque eu não podia pagar.
né? Ou numa escola que não pagasse, porque você imagina só que condição financeira que eu tinha para fazer uma faculdade. Então, eu, felizmente, com muito esforço, entrei na USP em 1975, entre os 86 primeiros, e eu tinha duas possibilidades, ou fazer a USP diurno ou fazer a USP noturno. Eu escolhi pela diurno, porque sempre fui uma pessoa muito apressada, né? E aí eu falei, bom, por quê? Porque noturno vão levar 6 anos, diurno 4 anos e meio. Oh, legal, vou me formar mais rápido, né? Mas aí eu me dei conta que eu fazendo a USP diurno, eu tinha que trabalhar. Ou eu continuaria trabalhando como digitador, que eu era do Unibanco, União de Bancos Brasileiros na época, e eu trabalhava de madrugada, né, para você ter uma ideia. Porque eu fazia cursinho das 7 da noite às 11 e saía das 11 e trabalhava da 1 da manhã às 6 da manhã. Então, e dormia 3, 4 horas por dia. Então, só para você ter uma ideia de como tudo isso foi bastante complicado. Mas com muito estudo, muito esforço, eu entrei na Universidade de São Paulo, competindo com os nossos colegas, que na época eles estudavam em escolas particulares, não é mesmo? Então, mas felizmente entrei na USP, diurno, e fui trabalhar num consultório de um dentista, porque eu falei, se eu voltar para ser digitador, eu não vou ter oportunidade de treinar e de fazer odontologia. Então, eu fui procurar emprego com um salário mínimo, com um dentista, para que eu pudesse já começar a fazer o trabalho. E ele tinha no fundo da clínica dele um laboratóriozinho. E foi aí que eu falei, doutor, deixa eu ficar lá, porque eu acho legal fazer esse negócio de cera e esculpir, achei bonitinho, né? Então, durante a minha graduação, de 75 a 79, eu fui protético. Então, eu treinei e acabei sendo protético. Então, a minha carreira, tanto como dentista como técnico, elas ficaram juntas, né? Então, quando eu me formei, eu já era um técnico que gostava bastante de toda essa parte de morfologia, né? Mas só que na época, não esqueça, nós trabalhávamos com metaloplástica. Então, eu conheço realmente bastante da evolução da metaloplástica para a metalocerâmica e para o metal free de hoje, né? Os sistemas que é de cana. E aí eu me formei em 79, eu casei em 79, onde com a Valéria eu tive 6 filhos, né? Então você sabe que para filho também não brinca. Peraí, repete, porque acho que até falhou para as pessoas entenderem. Quantos filhos, Dário? Eu tenho 6 filhos. Então, a gente não brinca para ter filho também. Então, é um outro talento meu bastante especial. E como você citou, no ano 2000, nós criamos a Ceramo Arte, que foi uma escola de referência, onde passou pela nossa escola você mesmo, puxa vida, que estudou lá com a gente e que hoje é uma referência nacional e internacional, todo mundo reconhece o seu trabalho. Por lá, passaram os maiores profissionais que foram se espalhando pelo mundo. Como eu vou citar só um que eu tive com ele há algum tempo atrás e eu perguntei como que foi a formação dele, que é o Murilo Calgaro. É o Murilo Calgaro. E ele falou que ele iniciou com você e foi mais ou menos muito próximo do ano que eu fiz. Eu falei, poxa vida, quase que eu cruzei na minha formação com o Murilo Calgaro. O Murilinho ficou comigo 2 anos, depois por lá passou o Christian Kochman também, por lá passou... Mas todos eles, né, que tiveram sucesso, e eu fico muito feliz por eles trilharem uma carreira de sucesso, passaram com a gente. Então seria não seria justo não citar o nome de todos eles, né? Mas vem o Júlio Yamanoshi, o Marquinhos Celestrino e assim por diante. Você sabe muito bem a quantidade de jovens, né, talentos que passaram por lá e que hoje se tornaram profissionais renomados e de sucesso. Isso aconteceu no ano 2000 com a Ceramo Arte. E no mesmo ano eu lancei o livro A Estética Natural, que foi publicado em português, espanhol, inglês e russo, né? Então, nesses 4 idiomas. E naquela época, Santos, não era muito natural, né? O dentista brasileiro sair e ter renome, né? Então, começou mais ou menos com a gente, um pouco com Baratieri também, mas ele já trabalhava mais numa área de resina, né? Um pouco diferente da cerâmica que eu fazia. Um outro passo bastante interessante que eu tive na minha vida e que mudou bastante a minha visão de como tratar a odontologia de uma forma mais
de maior, com clínicas grandes, foi quando eu fui morar em Portugal. Eu morei 2 anos em Lisboa, né, em Portugal, onde eu assessorei o Dr. Paulo Maló na sua clínica, a Clínica Maló, onde lá eu tinha um laboratório para aproximadamente 100 funcionários. E ali a gente fazia toda a parte de laboratório para a clínica, né? Isso aconteceu de 2005 a 2007. Quando em 2007 eu retornei para o Brasil e abri o Espaço Odontológico, né? Junto com hoje a escola chamada Espaço Education. Isso em 2007, né? E hoje, nos dias de hoje, o que tem de mais expressivo para mim, você sabe muito bem, que sexta-feira eu defendi a minha tese de doutorado pela Unesp, pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia Restauradora. Então, isso eu acredito que acabou coroando um pouco a minha carreira profissional com o título de doutor pela Unesp, que me deixa muito orgulhoso, né? Depois de 4 anos fazendo o doutorado. Quer dizer, eu já não tenho nada para fazer, né? Ainda pego e me meto em fazer um doutorado. Então, mas para você ver como é gostoso, isso é que inspira, né? Então, eu já, seguindo aí a minha idade, que eu estou para mais de 60 anos, 66 anos, eu fui fazer doutorado. E é emocionante ver como que a gente vê a odontologia com perspectivas diferentes, né? E isso me fez crescer muito profissionalmente. Agradeço muito àqueles que me ajudaram, o professor Marco Antônio Bottino, que foi uma pessoa muito especial. Eu tive um mentor muito especial, João Trigues também, e outros, como o doutor Alexandre Borges, também o Guilherme Saavedra, são pessoas que me acompanharam e que me ajudaram nessa batalha, na conclusão do meu doutorado. Então, eu acho que, resumidamente, como eu comecei, né, e sem citar os percalços, né, que eu tenho muitos percalços, eu dormi na sala de espera de consultório por 3 anos, né, eu não tinha casa realmente, e lá era a minha casa, era o sofá do consultório do paciente, onde o paciente sentava. Então, quer dizer, não é tão fácil, né, a gente ver que chega numa situação como essa. Mas, enfim, reduzindo, amigo, é mais ou menos isso. Espero ser... Para as pessoas crerem que não existe atalho, existe trabalho. As pessoas têm que se dedicar e uma coisa, um fator fundamental para se chegar onde você chega, tem que ter muito amor no que faz, né, Dario? Tem que gostar demais, porque imagina você, quer dizer, ainda jovem, mas nessa altura do campeonato, ainda se esforçar para fazer um doutorado. Eu acho que hoje você tinha que dar um curso para nós de gestão de tempo. Fazer estudo, ainda ter 6 filhos, ainda coordenar a família. Isso é fantástico. Porque realmente, Santos, não é fácil você combinar sucesso profissional com sucesso familiar. Eu tenho orgulho de dizer para você que eu tenho bem formado meus 6 filhos, né, que são verdadeiros brasileiros, né, que a gente tem orgulho de dizer isso, e junto com a profissão da gente. E você imagina dividir tudo isso e conseguir conciliar. Então, isso me deixou bastante feliz. Então, acho que isso é fundamental, você falar isso, porque eu tive a oportunidade de ver que todo o seu núcleo familiar te apoiou esse tempo todo e a recíproca foi verdadeira, sua esposa estava sempre do seu lado, entendeu? Então, para as pessoas entenderem essa questão de dedicação com o equilíbrio familiar, que ela é fundamental para que a gente se sinta verdadeiramente realizado, né, Dario? Porque eu conheço, você conhece também, a gente conhece várias pessoas que são sucesso absoluto profissionalmente falando, e às vezes são fracasso em outras áreas da vida, fracasso na amizade, fracasso na família, e as pessoas têm que aprender a conciliar esse tipo de coisa. Isso que eu digo para você, que o que nós vamos deixar daqui a pouco é um legado, olhar para trás, porque todos nós vamos envelhecer uma hora e vamos ser substituídos. Mas olhar para trás e ver que deixamos um legado importante, profissional, familiar e, o melhor de tudo, coletar amigos. Né? Eu costumo dizer, entrar na padaria de cabeça erguida. Como é gostoso. E é isso que a gente faz. Eu preparei para essa live aqui 2 relíquias que eu tenho aqui comigo, que eu vou mostrar. Deixa eu virar aqui a câmera. Uma das relíquias é essa aqui, ó.
A Estética Natural, que é esse livro maravilhoso que me ajudou, inclusive foi um dos livros que mais influenciou no trabalho que eu escrevi o meu livro, principalmente voltado para a questão que é o assunto da nossa live, forma, textura e brilho. Detalhe, por que é relíquia? Essa é a primeira edição, que eu nem sei quantas edições esse livro Não teve, é? mas essa é a primeira. Que coisa E boa, né? essa, olha isso aqui, ó. Ao Sânzio, muito sucesso e que esse livro possa contribuir para o seu aprimoramento profissional. Ó, 1/2 de 2002, Dario Adolfo. É isso E mesmo. aí, uma prova que eu tenho para as pessoas acreditarem que eu sou ceramista de verdade, formado. Olha o que eu tenho aqui, ó. Certificamos que Sânzio Marcelo Lopes Marques concluiu o curso extensivo de porcelana. Olha quantas horas, ó. 220 horas. Na verdade, eu fiz o curso, eu aprendi demais. A minha intenção jamais foi me tornar um ceramista. Na verdade, assim, eu cheguei a pensar em me tornar um ceramista, mas no decorrer da caminhada eu falei, eu não vou dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso me ajudou sobremaneira no desenvolvimento dos meus trabalhos com resina no consultório, me ajudou no desenvolvimento da comunicação minha e do respeito com a parte laboratorial, o conhecimento, para que eu pudesse trazer esses benefícios não só para os meus pacientes, mas também para os meus alunos que passam também pelos meus treinamentos. Então, isso foi fundamental e por isso que eu chamo de mentor de meu mestre. É uma honra. Obrigado, Sâncio. Obrigado. Obrigado de verdade. E você viu, 220 horas não é fácil, são muitas horas e você fez por merecer receber esse certificado. Ô Dario, então vamos entrar agora no nosso assunto. A partir desse curso, que o treinamento era 1 ano, esse curso extensivo seu, e praticamente ou quase que a metade do curso eram aplicações monocromáticas de dentina opaca, só para o desenvolvimento da percepção, do talento e do aprimoramento dos dentistas e dos técnicos na questão da forma do dente. É porque você crê que o mais importante de tudo, e muito embora os dentistas e os técnicos sempre estejam preocupados em eu quero acertar a cor das minhas resinas, eu quero acertar a cor das minhas cerâmicas, essa é a preocupação que permeia a cabeça da maioria das pessoas. E, de repente, a pessoa acerta a cor e erra outras coisas fundamentais, né? Você caracteriza isso o mais difícil para os profissionais assimilarem e, mais importante, antes da cor, a forma? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto que você lembra muito bem que quando a gente fazia esse nosso treinamento, ele era em dentina opaco e não tinha cor, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando você vê um elefante, tá? Em madeira, maravilhoso, tá? O que você está vendo nele? Forma e textura. Não é outra coisa, tá? Porque não é um elefante, não é de verdade, né? Então, aquilo que ele está mostrando para você é a forma e a textura que você vai pôr. Então, os dentes é a mesma coisa. E só para você ter uma ideia, eu ainda hoje trabalho com restos de materiais cerâmicos para desenvolvimento de forma, tá? E textura superficial e brilho superficial, que é uma combinação, é uma tríade, tá? Que vai combinar para o resultado final do nosso trabalho estético e funcional. Então, sem dúvida nenhuma, a forma, principalmente, é através da observação. Quer dizer, como o Makoto Yamamoto já falava, você sabe que muito do meu aprendizado foi com o professor Makoto Yamamoto, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando fui visitá-lo no Japão. Eu expressar com as minhas mãos o que os olhos veem.
Tá? Então, para isso, Sandro, o que está acontecendo hoje, infelizmente, os nossos técnicos não estão tendo um treinamento, né, para o desenvolvimento dessa percepção. Porque hoje está muito mais fácil fazer, ou eles acham que é muito mais fácil ir num arquivo digital e buscar o dente pronto, tá? Onde eles vão trabalhar tudo isso dentro de um sistema digital. Mas ele não podia esquecer de observar, de olhar e de sentir, né, a morfologia do dente natural ao vivo, né, dentro dos modelos, através, não importa de que maneira, ou através de esculturas sobre restos de materiais cerâmicos, ou fazendo isso através de enceramento. Não importa. Mas a forma, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, é o primeiro passo importante para o caminho do sucesso estético e funcional. E não se dedicando a esse treinamento, o técnico perde a grande chance, por exemplo, mesmo que ele se faça valer, e é um recurso interessante, o banco de dentes, né, que existem nos sistemas digitais, mas de, a partir daquele banco de dentes, personalizar um trabalho, criar algumas pequenas finalizações de acordo com as características do paciente que vai receber aquele treinamento, aquele tratamento, né, Dario? Sem dúvida, Sandro. Para você ter uma ideia, mudou um pouco a forma que nós trabalhamos. Quando eu trabalhava com metalocerâmica, tá, ou quando eu aplico, por exemplo, uma cerâmica, que hoje eu já não faço mais isso, e se você quiser, a gente pode explorar um pouco mais de que maneira que a gente atinge os resultados com esses materiais. Eu tinha um material relativamente poroso, então a qualidade com que eu colocava a minha fresa, a minha broca em cima dessa cerâmica estratificada que ia para o forno, que passava por um processo de vácuo, eliminação de ar e de água, é diferente das cerâmicas de hoje que nós trabalhamos monolíticas, tá? Que são com uma característica de superfície extremamente densa, porque ela é feita de forma diferente. Então, a mesma pressão que eu aplicava para se trabalhar textura e forma na cerâmica estratificada é diferente quando eu trabalho na textura e forma das cerâmicas que são feitas pelo sistema CAD/CAM. É muito interessante. E isso, Sandro, fez com que eu fizesse um treinamento. Eu posso te mostrar aqui uma coisa, você me lembrou isso, e eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu faço isso. Pode ser? Só para você olhar. Claro, não, vai ser fantástico. Aqui, ó. Só para você ter uma olhada, então, no nosso computador. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu vou diminuir um pouco a luz aqui, que eu acho que fica melhor. Vê se você consegue ver direitinho isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, pode tirar essa luz. Tá dando. Tá pegando só o teclado, Dario. E agora? Pode virar o telefone na vertical. Isso, fica melhor. Do jeito que... Aí. Beleza. Isso daqui, tá vendo? Ó, são blocos de cerâmica, tá? Que eu vou utilizar uma série de fresas, toda uma sequência para acabamento e polimento. Tá dando para ver direitinho? Tá dando. Tá dando, né? E aí, ó, o que eu vou fazer, Sandro? Olha só o que eu faço. O resto de bloco. Com esses restos de bloco, ó, eu corto, removo esse excesso, tá? Queimo, né? Porque essa parte metálica ela é grudada com resina super bonder. Então, quando você esquenta, você solta. E eu pego um dente natural, tá? E vou começar a esculpir tudo isso, tá? Ó, vou esculpindo passo a passo. Ó. Para desenvolver textura. Tá. Esse é o seu treinamento para desenvolver a textura. É o meu treinamento para que eu vá melhorando as minhas características, percebeu? Quer dizer, você faz um papel de fresa para chegar nesse resultado. Exatamente. E para isso, Sandro, a gente observa sempre aqui, ó, os dentes naturais. Sim. Ainda hoje, olha, e eu duplico isso em gesso para observar textura, morfologia. Então, expressar com os meus olhos, com as minhas mãos, o que os meus olhos veem. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é fantástico. Importante. Então,
Então, é uma série de dentes naturais que a gente duplica e vaza e vai fazendo essa observação. Então, isso é importante, tá vendo? Para que a gente possa fazer isso daqui. Então, não tem outra forma de treinar. Então, o que eu faço isso? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, eu pego um bloco desse e faço vários dentes. Tá? Então, se eu tiver aqui uma que é bastante interessante, deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Eu acho que eu tenho neste... Aqui. Poxa, Dario, eu te convidei aqui porque eu falei assim, eu vou arrancar do Dario a receita e a fórmula mágica para fazer forma, textura, brilho e cor da maneira mais fácil possível. Não, mas olha só, olha a quantidade de dentes que eu tenho naturais duplicados. Então, quando eu quero pegar um desses dentes, não importa se é anteriores ou posteriores, e copio um por um. Santos, eu já fiz centenas desses. Eu me lembro que você tinha essas plaquinhas com dentes naturais, você disponibilizava para os alunos também. Eu peguei essas placas e transformamos nesse mostruário. Então, quando eu quero fazer um central, por exemplo, eu vou lá e tiro um desses, ó, porque ele é solto. Uhum. E copio, né? Justamente com um novo material que surgiu atualmente, que são os materiais, voltando agora para nós aqui, que são esses materiais, Sâncio, para o sistema CAD/CAM. Porque a presa, a força que eu aplicava não é a mesma. Então, tudo que eu fazia antes, eu tive que retreinar um aprendizado de morfologia, de textura e brilho superficial. Então, se você que está assistindo a gente, que é muitas vezes corrompido pela sua ansiedade e tem a mania de pensar que as pessoas, quando atingem um ápice profissional, que elas não precisam se dedicar, não precisam treinar, quer dizer, quem diria? O Dario Adolpho até hoje treina. Ele treina para manter e para melhorar cada dia o seu talento. Então, isso é um exemplo assim para todo mundo que está assistindo a gente e deveria ser um exemplo para todos os profissionais da odontologia. E, Sérgio, isso é uma verdade, viu? A gente faz esse treinamento, porque senão não é possível eu replicar ou beneficiar o meu paciente com esses novos materiais se eu não treinar, tá? Se eu não treinar. Então, nós temos possibilidades de fazer trabalhos monolíticos, tá certo? Que atinjam qualidades espetaculares. Eu hoje vou dizer para você, nunca mais, né, ou muito pouco hoje, eu estratifico cerâmica. E assim, aí eu posso fazer uma parte porque eu conheço a história do Dario. Quando pegava alguma coisa maquiada, ele chamava de provisório. Ele era o maior fã da estratificação, falava que o Empress, na época, era um material de segunda, e quer dizer, a evolução dos materiais, das técnicas, e a nossa evolução, nosso amadurecimento profissional também, né, Dario? Nos faz rever os nossos conceitos. E você sabe, Sandro, uma das coisas que acabou fazendo com que um material hoje policromático, tá, que a gente vai trabalhar, e que atinja uma situação de naturalidade mais fácil, entre aspas, né, é que o nosso paciente hoje praticamente não quer dentes muito caracterizados. Então, todo aquele aprendizado que a gente fazia com dentes caracterizados, onde punha várias coisas, isso hoje já não existe mais. Hoje você pode conseguir escurecimento interproximal através da maquiagem. Só que hoje nós temos temperaturas diferentes, materiais que absorvem tudo isso. Então, eu tenho um curso de maquiagem que eu tenho aproximadamente 500 slides com mais de 3.000 figuras, explicando, inclusive, a ciência de como tudo isso é feito, né? Mas, Sâncio, é um aprendizado de todos os dias. Então, a minha recomendação hoje para os nossos profissionais que queiram treinar morfologia, textura e brilho superficial seria pegar restos de bloco como esse e treinar, muito mais para os técnicos, tá certo ou não? E para aqueles que trabalham com resina, e você é mestre em dizer isso,
Acredito que modelos como o da P-oclusal, por exemplo, onde você pode fazer uma simulação de resinas, né, com a sua reconstrução, textura, com os materiais específicos. Brocas específicas, borrachas específicas, materiais de polimento específico. Por quê? Uma coisa é a resina e uma coisa é a cerâmica. Então, nós temos que distinguir que os dois têm comportamentos diferentes. E eu gosto também de trabalhar muito com resina, trabalho relativamente bem com resina também. Mas não importa o material que você vai treinar, que você vai trabalhar, existe um treinamento. Como é? Treinar para preparar. Se vamos fazer preparo para laminados, vamos treinar. Laminados para coroa total, vamos treinar. Se eu te mostrar a quantidade de treinamento que eu faço em modelos para poder fazer preparo, é uma coisa impressionante. Então, é uma vida... Agora, isso é uma paixão, né, que a gente tem que ter para isso daí. O que eu quero é inspirar vocês que estão ouvindo, né, a voltar na terça-feira, que é amanhã, né, e já pensar de que maneira que eu vou beneficiar a mim mesmo, ao meu trabalho, ao meu paciente, né? E dessa forma... Mas tudo parte, tanto a questão de forma, textura, brilho, quanto a questão cromática, aspectos ópticos dos dentes, da observação dos dentes naturais. E porque eu estava conversando até na primeira live com o Marcelo Giatti, e eu dizia para ele, falei, Marcelo, quando eu me formei, eu acho que o ensino da odontologia, até da prótese, veio de uma escola de escultura que era baseado não no natural, mas em esculturas desenvolvidas por próprios dentistas e técnicos, com linhas muito retas, os famosos pezinhos de galinha nas esculturas, e foi que influenciou várias gerações. E, de repente, quer dizer, a partir, e aí é onde eu vou enaltecer o seu trabalho, o seu livro, a sua obra magnífica, e vou chamar a atenção assim, porque eu tive a oportunidade de vivenciar isso, e todas as pessoas que fazem sucesso, elas tomam pedrada também, elas são vidraça de algumas pessoas maldosas. E eu me lembro que algumas pessoas pegavam o seu livro e falavam assim, esse livro é só fotografia, esse livro não tem texto. Aí, quer dizer, para algumas pessoas eu tive a oportunidade de falar, meu amigo, mas as fotografias que você está vendo aí são mais do que uma escola para você de observação, de como correlacionar. Você tem que estudar dente natural, quer dizer, isso aqui foi uma das obras editoriais do Rui mais fantásticas em termos de qualidade fotográfica que eu já vi. E aí, através do seu curso e através desse livro magnífico, é que eu comecei a constatar, por exemplo, a importância não só da forma, mas da textura e do brilho de superfície. Que todo mundo, a gente sempre ouviu falar em resina composta. Vou puxar na área que eu dou curso, assim, as pessoas usam o termo acabamento e polimento. E eu já puxei para a sua corrente. Eu falo para os meus alunos não usarem o termo acabamento e polimento, mas passarem a usar o termo ajuste da forma, textura e brilho de superfície, porque a própria terminologia já mostra um peso maior. E porque acabamento e polimento até pressupõe que tudo vai ser da mesma forma, um mesmo protocolo. E daí eu começo a observar e passar para os meus alunos, se você der brilho demais num dente que os outros têm brilho de menos, quando o paciente chegar a 20 metros de distância de você, o dente que você deu brilho já chegou na sua presença e o paciente ainda está a 20 metros de distância. Então, todas essas características vão refletir na reprodução ou não do natural, né, Dario? Não, é verdade. Mesmo porque hoje nós temos basicamente 3 tipos de brilho, né? O baixo brilho, o médio brilho e o alto brilho, tá? E que você vai poder observar você através da fotografia. Essa é a melhor comunicação, tá?
Eu tenho a felicidade de tudo que eu faço diretamente na boca do paciente, porque eu tenho a felicidade de agregar as duas especialidades, de técnico e de dentista. Mas o dentista que não tem essa possibilidade, uma fotografia de boa qualidade, por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Por exemplo, aqui, ó. É uma fotografia que vai mostrar, deixa eu só, que vai mostrar para vocês que... Diminuindo um pouquinho. Aqui. Tá dando bem agora para ver? Tá ótimo. Então, você vê que, olha só a observação dos mamelões, da capa de translúcido, da textura e do brilho superficial. Tá? Através da fotografia. Porque não tem outra forma. Porque no modelo você não vê brilho superficial. Uhum. Você vê forma e textura. Tá? São dois componentes importantes. Então, se você continua observando mais de perto, olha o brilho que tem, a textura, a forma desses dentes. Então, é uma viagem que você vai fazendo. Então, essa coleção de fotografias, e você falou muito bem, olha só a diferença dessa textura com o anterior, com o brilho, área de transição proximal, áreas de reflexão. Então, Sânzio, a fotografia de boa qualidade também é importantíssimo nessa comunicação. Você imagina, eu vou fazer um dente central, né? E como é que eu vou reproduzir esse brilho superficial? De qual é a característica que vai ter desse dente? Então, isso tudo aqui, ó, são dentes naturais, tá? Coleções que eu vou fazendo de várias posições para que eu tenha, né, características bastante importantes. Por isso que tem algumas coisas que eu vou dizer para você que são importantes, que é uma boa máquina fotográfica, tá? Para esse tipo de reprodução, para quem trabalha com o seu técnico à distância. Tá? Se você tem a habilidade de desenvolver isso, parabéns. Se você não as tem, você tem que, pelo menos, oferecer o máximo de comunicação para o seu técnico para que você tenha, dentro dos 3 requisitos de forma, textura e brilho, um desses você já vai deixar bastante satisfeito com a comunicação fotográfica. Uma boa moldagem, tá? Que você vai reproduzir as características morfológicas e de textura, e associado também à fotografia, que ela também ajuda nos pequenos detalhes de trinca superficial, como você viu em algumas fotografias aqui, que você pode desenvolver também através dessa comunicação. Acho isso bastante interessante. Então, a gente poderia resumir isso que, para você clínico, para você técnico, que se preocupa tanto com a cor, vamos na ordem correta das coisas. Aprenda a treinar os seus olhos para enxergar, aprenda primeiro a forma, em seguida a textura e o brilho, e depois nós vamos nos preocupar com a cor, até porque se você errar a cor e acertar forma, textura e brilho, existe uma grande possibilidade da sua restauração ficar harmônica. E o contrário não é verdadeiro, né, Davi? O contrário realmente não é verdadeiro. Então, esse treinamento visual é muito importante, né? Porque hoje, basicamente, em termos de cor, acabou se reduzindo muito, né, Sânzio? Porque hoje existe uma mudança cultural em termos de cor. E isso eu entendo que possa acontecer. O que eu não entendo realmente é os dentes esbranquiçados, sem forma, né? Que a gente muito na mídia social. Então, isso realmente eu acho que perdeu um pouco e me deixa bastante frustrado. Observar que perdeu toda a ciência da boa odontologia, que a gente não vislumbra nas mídias sociais. Infelizmente, estamos padronizando uma cultura muito ruim, estética. Esse é o maior problema que eu vejo. E padronizando sorrisos, né, Dario? Até porque uma das suas frases que eu considero mais importantes e que me marcaram é que se você quer imitar o natural, busque a harmonia sem simetria. E, de repente, o que a gente está vendo são aqueles sorrisos todos simétricos, central igual central, lateral igual lateral. E o que me preocupa nisso tudo, muitas vezes eu vejo que existem características não muito bem treinadas de percepção, que o profissional ele desenvolve a característica estética do gosto dele.
e muitas vezes de maneira equivocada. Por que que eu falo equivocada? Porque quando a gente fala em forma de dentes, a gente não pode deixar de correlacionar isso à função. Não é dente, não tem aquela forma só para ser bonito. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto assim absurdamente é o fechamento de ameias entre lateral e canino, o que gera uma característica completamente desarmônica para o lateral, que ele fica muito largo, e aquela meia entre lateral e canino é a mais aberta de todas, gera um canino também com uma característica muito grosseira, muito desarmônica. E uma coisa que, aqui eu vou puxar até uma imagem do seu livro, que aquela meia, eu tenho a minha fé no Criador, então eu falo assim, que Deus criou, ou se alguém quiser dizer, a natureza criou, não é uma meia à toa, é porque existe uma passagem aqui durante alguns trajetos, e algumas vezes as pessoas querem validar os seus trabalhos e coloca lá o paciente, olha aqui, faz lateralidade, guia canina, aí o paciente vai lá, tá vendo que está desocluindo? E eu tenho comigo que essa guia pura de lateralidade, ponta de ponta com canino, o paciente só vai executar na vida quando ele senta na cadeira do dentista. Porque na fisiologia, tanto na função quanto na parafunção, essa desoclusão pura e simples, ela não ocorre. Então, quer dizer, quando você fecha ali, de repente lasca uma cerâmica, lasca uma resina, a pessoa não sabe por que foi. É verdade. É verdade, Sandro. E vou te falar uma coisa que você falou muito bem, de forma, função, guias de desoclusão. Eu considero, vou dizer para vocês que as restaurações provisórias é a etapa mais importante do meu trabalho reabilitador. Não importa quantos jogos de provisório eu vou executar. Não importa, tá? Eu acho que porque é a única certeza que tenho é que eu vou basear todo o meu trabalho reabilitador final nos meus provisórios. Nem que eu tenha que fazer 4, 5 jogos de provisório. Porque no provisório você estabelece função, você estabelece estética, tá, para o paciente, e a função que eu digo são as guias de desoclusões anteriores. Este sim é a certeza. A minha certeza é que eu procuro, baseado no meu provisório, fazer o meu enceramento, e o meu enceramento eu vou produzir as minhas coroas definitivas. Então você chamou a atenção, muito interessante. Vou até mostrar uma coisinha aqui, baseado nisso que você está falando, que eu acho que veio bem a calhar. Eu vou mostrar. E é a oportunidade de você testar o seu projeto no provisório, né, Dario? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As pessoas estão querendo um imediatismo, trabalhos de reabilitações extensos em uma semana. Exatamente. Eu vou mostrar para você uma coisa aqui que eu acho bem interessante, tá? Por exemplo, aqui são os modelos de trabalho que eu faço. Tá mudando um pouco hoje para o sistema CAD/CAM, ele está um pouquinho mais... a gente pode modificar um pouco isso. Deixa eu só diminuir o brilho aqui para a gente poder ficar. Ficou melhor agora? Tá. Ficou. Na verdade, este modelo aqui é um modelo importante para mim. É onde do meu provisório, Sandro, eu deixo um provisório, tiro um dente, um provisório, tiro um dente, um provisório, tiro um dente, e moldo. Com isso, se eu tiver aqui discriminado direitinho como fazer isso, eu vou ver. Aqui está. Olha só. O segredo do meu trabalho, porque isso aqui são coroas provisórias, Sandro, tá? Uhum. Aonde eu vou encerar, ó, dá para ver se você consegue ver aqui o que eu estou mostrando. Eu faço aquela capinha, lembra da capinha? Né, que a gente faz com lápis. Ó, coloca a capinha de acrílico, faz o enceramento, tá? Encerei. Agora eu tenho um modelo com os 6 anteriores. Eu vou pegar esses 3 dentes e passo para lá. Encerei. Isso é cera. Agora, ó. E coloquei agora as capinhas nos outros 3.
e inserei. Sânzio, eu não perdi referência de linha média, trespasse horizontal, trespasse vertical, ângulos interincisais. Você percebeu? Por quê? Porque a reprodução exata do provisório. O meu provisório, ó, agora, provisório de $5.000, né, amigo? Uhum. Provisório é que tem que custar. Provisório é a parte mais importante. Com isso, Sânzio, eu tenho feito, então, o meu enceramento. Deste enceramento, eu tenho aqui muito de odontologia que você acabou de citar, ó, e nós nem tínhamos conversado disso, hein? Que são linha média, ó, que eu não perco, tá? O eixo dos dentes, coisa que ninguém do famoso faz. checklist estético. Exatamente. O trespasse horizontal, tá vendo? O trespasse vertical. Olha, do enceramento, as coroas definitivas. Ó, então, só para você ter uma ideia de como eu valorizo o provisório, eu copiei o meu enceramento do meu provisório e fiz as minhas coroas definitivas. Uma Entendeu? completa previsibilidade do trabalho. Previsibilidade. Olha, então vem, ó, os contatos interproximais. Ó, A maior que B maior que C. Tá vendo? Tem muito de odontologia e você fala, porra, por que ficou bonito o trabalho que você mostrou? Porque tem tudo isso. Ó. Ângulos interincisais, ó, vem invertido estreito, vem invertido assimétrico e vem invertido amplo. Aquilo que você acabou de mostrar do livro. Quer dizer, ó, tá tudo aqui, ó. E isso, Sânzio, é o que a gente transforma do provisório no enceramento na restauração definitiva. Tá bom? Que fantástico. Só para você ver como é importantíssimo nós trabalharmos com os provisórios. Né? Fantástico. Para a previsibilidade do resultado final. Uma outra característica aqui também, eu puxei tudo para mostrar o quão rica é essa obra. Então, já não é fácil de achar isso aqui, então quem gosta e é apaixonado pela estética tem que procurar nos sebos aí, por aí afora. Realmente não existe mais, né? Então, assim, isso é uma obra-prima. E aí vamos agora para o aspecto da cromática. Nosso tempo está passando rápido porque o assunto está muito interessante. Nós temos por volta de 8 minutos de live restante. Mas uma das coisas que a dentição natural tem na verdade, tudo aquilo que a gente enxerga de forma, textura, brilho, cor, é em função de uma luz incidida sobre os dentes. E os dentes, esmalte e dentina, são translúcidos. Um mais translúcido, outro menos, porém translúcido. E existe uma questão que é a natural transmissão da luz dos dentes, que hoje, com o advento dos materiais metal-free, a gente consegue reproduzir melhor isso, diferente da época do metal. Mas a gente ainda tem situações desafiadoras no consultório, né, Dario? Que são os dentes que já vieram de um processo de escurecimento, por um trabalho protético que oxidou anteriormente, um tratamento endodôntico. E nós temos que ter estratégias para ainda causar um aspecto de naturalidade, porém maquiando. Mas com isso a gente bloqueia a natural transmissão da luz. O que seria fundamental nos dentes escurecidos para que a gente ainda consiga trazer um aspecto, uma ilusão de ótica de naturalidade? Muito bem. O que nós temos que pensar é que eu trabalho exclusivamente com metal free. Tá? Não importa se eu tenho pino metálico, hein? Tá? Não tem nenhum problema. Porque o que eu faço hoje, Sânzio, é uma das coisas mais importantes e que mudou a minha odontologia, que foi trabalhar com material de simulação adequado. Então eu tenho que entender, primeira coisa, eu tenho um pino metálico. Como é que eu faço para que esse pino metálico não atrapalhe na minha natural transmissão de luz? Tá? Como é que ele não vai interferir num material altamente translúcido, como são os materiais policromáticos, por exemplo, do Emprescad Multi. Não sei se você trabalha com esse material, mas Sim. É um material eu trabalho eu vou dizer para você, não vou dizer que é 100% os dentes anteriores com esse material, porque eu também uso um pouco de silicato de lítio quando necessário, tá? Então, mas
eu utilizo, principalmente em pinos metálicos, eu faço uma redução acima de 1 milímetro por 1,3 de milímetro. E faço a cimentação com Panavia V5 opaco. Já ouviu falar? Já. Então, por favor, se você não tem no seu arsenal, por favor, você compre. Panavia V5 opaco, tá? É o material mais importante para que eu tenha uma qualidade de resultado estético em dentes escurecidos e dentes com pinos metálicos. Desde que eu tenha a espessura de 1,3 de milímetro, ele vai funcionar, Sânzio, como se fosse uma camada de opaco que você aplicava em cima do metal, mas hoje que você possa aplicar em cima de uma zircônia, por exemplo. Zircônia, você não aplica o liner, que é um opaco, em cima da zircônia? Sim. Então, esse cimento ele vai ter uma cor aproximada do A2 e que vai servir como se fosse um material de opacificação, mas com transmissão. Então, assim que você faz esse tipo de situação, se eu tivesse uma... Eu sei que nós estamos com 8 minutos de apresentação. Não, agora já são 4. Da 4, Então, não tenho muita oportunidade de te falar. Mas não esqueçam, substrato escurecido eu necessito de 1,3 de milímetro. Ah, mas e o minimamente invasivo? Sinto muito. O que você quer? Você quer estética ou você quer minimamente invasivo? Não é verdade? Então, não, a pergunta foi proposital para chegar nesse ponto. Substrato escuro não tem outro segredo a não ser espaço. Nós voltamos para as dimensões semelhantes da metalocerâmica. Perfeito. Você não precisa falar outra coisa. Você falou exatamente isso. 1,3 de milímetros. Por quê? Se eu for trabalhar com uma coroa ou uma faceta que eu queira mascarar um fundo escurecido, eu tenho que trabalhar, primeiro saber a seleção do material que eu vou ter, tá? Então, o resultado final da cor que eu quero. E uma coisa, Sandro, que nunca aconteceu na odontologia na época que a gente trabalhava, chama-se desejo do paciente. Esse é um dos pontos, dentro dos pontos importantes, cor, forma, translucidez, textura e desejo do paciente. Porque o meu desejo não vale mais, entendeu? De explicar para ele que eu quero que o dente seja dessa forma por tais motivos. Hoje ele quer o dente de uma forma que, infelizmente, a mídia social impõe e que nós temos que fazer. Então, amigo, é mais ou menos isso que a gente tinha que ter mais 1 hora de aula. Não, mas eu vou querer ter outras oportunidades para a gente aprofundar esse... Eu te falar de espessura, do porquê, de que forma eu seleciono e porquê dos materiais que eu seleciono, só de seleção de material daria mais 1 hora de aula só de seleção de material. A pergunta foi proposital e até, de certa forma, provocativa, porque existem algumas pessoas prometendo resolução de substratos escuros com pouco preparo, com economia, com economia de espaço. Não é possível. Não é possível. Você pode ter economia de preparo se você tiver espaço. Porque esse espaço não é somente para o bloqueio, mas para se criar uma espessura de material translúcido para que a luz possa circular lá dentro, para que ela possa criar a ilusão de ótica da natural transmissão da luz. Isso mesmo. Perfeito? Porque a gente sabe que parte disso é transmitido e parte disso é refletido. Refletido. Então, o seu aluno aprendeu bem e Graças passa a Deus, para frente. Bem, querido, nós precisamos... Eu vou te explorar mais em algumas outras oportunidades, porque eu sei que aí existe uma enciclopédia de experiência, de conhecimento como poucos, tá? E igual você falou, o seu legado e a sua história, ela tem que ser propagada. O nome Dario Adolphe é um nome que, eu volto a frisar, tem que ser referenciado e reverenciado também, porque se a nossa odontologia atingiu esse patamar, você é um dos principais responsáveis. Então, quero te agradecer pela gentileza, pela humildade, pela amizade. Prontamente você aceitou o meu convite e deu essa aula para todos nós.
e dizer que eu estou com saudade sua. Em breve eu volto para reciclar meus conhecimentos contigo. O que precisar, amigo, estou sempre à disposição. Quero desejar a todos muito felicidades, que vocês fiquem sempre inspirados em fazer coisas boas, seguir professores como o professor Sanzio, que está aí disponível para abrilhantar e melhorar a qualidade de todos vocês. Sanzio, um grande abraço e muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Beijo na família. Abração Obrigado. lá no Maurício. Obrigado. E fiquem com Deus, todos também que nos assistiram. Obrigado pela presença. A live vai ficar salva para que mais pessoas possam assistir também essa magnífica troca de experiência do professor Dario. Fiquem todos com Deus. Amanhã, só dizendo que amanhã, às 11h30, eu tenho uma live com o professor Marcos Rogério Fonseca e à noite com o professor Maurício Watanabe, tá? Sempre temas interessantes amanhã, mais 2 lives, não percam. Ótima noite para todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado a todos vocês, obrigado.